Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir neste episódio do Follow Him. Quando ele chegou a Utah, foi visitar Brigham Young. Nessa altura, Thomas B. Marsh já tinha alguns problemas de saúde muito graves e sofria de paralisia. Ao vê-lo após 18 anos, Brigham inicialmente não parece reconhecê-lo. Ele pede a Thomas para falar e Thomas fala. E então Brigham diz: "É você mesmo." Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith. Sou o seu apresentador. Estou aqui com meu co-apresentador, cujo coração está cheio de alegria. Agora, John, você não pode discordar disso. Você discorda todas as semanas, mas desta vez não pode discordar. Tento ter um temperamento alegre por natureza. Ouvi isso em algum lugar. Você tem mesmo. Eu te conheço há mais de 15 anos, John, desde que nos conhecemos, e muito raramente te vi sem bom humor. Isso aconteceu uma ou duas vezes, mas muito, muito raramente. Eu tenho estado muito cansado. Sim, olá, John. É um privilégio ter hoje de volta ao programa a doutora Susan Easton Black. Susan, bem-vinda de volta ao Follow Him. Obrigada. É ótimo estar com vocês dois novamente. Adoro o programa, adoro o que vocês fazem. Essa voz, garanto, agora é familiar para muitos que estão ouvindo. Sim, John, quantas vezes eu sei que isso já aconteceu comigo? Honestamente, nem consigo contar. Quando conto às pessoas, elas perguntam: onde você trabalha? E eu respondo: trabalho no Departamento de Educação Religiosa da Universidade Brigham Young. Você conhece Susan Easton? Tive Susan Easton Black como professora de História da Igreja. Aquela aula mudou minha vida. Mudou tudo. Sim, já ouvi isso antes. E sim, conheço Susan. sim. E ela podia se levantar e falar sem anotações sobre o profeta Joseph Smith por horas. Horas. É sempre inspirador. A melhor das melhores, sinceramente. Sim, você é um tesouro. Obrigada. Bem, uma grande bênção. Acrescente o excelente material do assunto. Como você, Joseph Smith, como isso é maravilhoso. Sim, John. Terminamos na semana passada com a dedicação do Templo de Kirtland, Dr. Anthony Sweat. Nós sugerimos que as coisas mudaram após a dedicação. O que você pensa quando pensa na dedicação do templo em Kirtland? Sei que ambos já passaram pela experiência de sair do templo, estar em um plano espiritual maravilhoso e então receber uma mensagem de texto dizendo: você deve $300 à Intermountain Healthcare. Isso aconteceu comigo ontem. De repente, não quero dizer de volta ao mundo real, porque alguém disse isso ao Elder Groberg ao sair do templo e ele respondeu: errado, o mundo real está aqui, aquele mundo é temporário. Aquele mundo vai acabar, mas este é o mundo real, aqui no templo. É nisso que penso, porque acabamos de sair do 110. Acabamos de sair da aparição do Salvador. Então aqui vem as finanças e tudo mais à medida que passam para o 111. Portanto, há uma espécie de contraste entre os dois. Susan, depois de analisar essas sessões desse período, o que vamos fazer hoje? Acho que todos vão gostar muito do dia de hoje. Acho que vão sentir que podem realmente se identificar. Sim. Em cada uma das sessões sobre as quais estamos falando, alguém tem uma preocupação, alguém tem um receio. Como você disse, na sessão 111, Joseph Smith está preocupado com as finanças. Na sessão 12, Thomas B. Marsh está preocupado com o quórum dos 12. Nem todos estão guardando os mandamentos. Sempre acho isso interessante, ele nunca se inclui nesse pensamento, mas então na sessão 113 você tem Elias Rigby e outros preocupados com a doutrina e eles escolhem algo aleatório de Isaías, 2 capítulos diferentes. Então, no último, você tem David W. Patten se perguntando como ele realmente pode ir em missão e estar pronto para partir. Ele tem mercadorias, tem coisas acontecendo em sua vida. Quanto ele está disposto a sacrificar? Acho que você me perguntou porque sabia que eu poderia realmente me preocupar e ensinar a todos como fazer isso. Você poderia se identificar com as preocupações? Sim, todos estão preocupados. As respostas estão chegando, o que eu acho maravilhoso. Enquanto me preparava, pensei no capítulo 1 de Moisés. Moisés tem essa experiência incrível com o Senhor, e então aconteceu que Moisés olhou para Satanás. Satanás veio tentá-lo. Parece que essa escuridão o segue. Tenho certeza de que vocês dois sabem disso. Moisés continua lutando contra essa escuridão. John, estou convencido de que todos os que estão ouvindo conhecem Susan. No entanto, pode haver um novo membro da igreja que esteja pensando: espere,
Quem? Por que você não nos dá um pouco de contexto? Honestamente, poderíamos levar 1 hora para fazer isso. Então você terá que nos dar os destaques. Sim, ela foi criada em Long Beach, Califórnia. Sempre quis ser criado em algum lugar que tivesse praia no nome. Isso soa muito bem. A praia do Grande Lago Salgado não é a mesma. De qualquer forma, em Long Beach, ela foi a primeira mulher a lecionar educação religiosa na Universidade Brigham Young. Ela também foi a primeira mulher a receber o prêmio Carl G. Mazur Distinguished Faculty por sua pesquisa e escritos. Não queremos constrangê-lo, mas esse é o nosso maior prêmio concedido a um professor da Universidade Brigham Young. Quero dizer, eu nem consegui a chave de um escritório de meio período, mas eles deram isso a ela. Ela lecionou na Universidade Brigham Young por 38 anos. Atualmente, ela é professora convidada e instrutora na Universidade do Vale de Utah. Ela escreveu mais de 150 livros. Não sei se li tantos assim, John. Aqui está um deles, bem aqui. Ela serviu em 2 missões para o Departamento de Locais Históricos, uma missão como psicóloga para os Serviços Sociais Sud, uma missão no Templo de Nauvoo, Illinois, uma missão no Centro de Visitantes do Templo de St. George e uma missão no Departamento do Sacerdócio e da Família da Igreja. Kim me perguntou esta manhã, você está gravando hoje? Quem você tem? E eu respondi, Susan Easton Black. E ela disse, porque ela me contou que a teve na Universidade Brigham Young há muito tempo e podia ficar sentada lá ouvindo por horas. Sim, ouvi a mesma coisa, John. Não vamos falar hoje. Vamos deixar a Susan falar. Sim, John, vou propor um pequeno desafio aqui. Se alguém que está ouvindo teve a Susan como professora e gostaria de deixar uma mensagem para ela, acesse o YouTube e deixe uma mensagem lá. Vamos garantir que todas elas cheguem até a Susan. Se você nasceu no século XX e não sabe o que é o YouTube, pode acessar nosso site, followhim.co, e deixar uma mensagem lá. Vamos garantir que todas elas cheguem até a Susan. Susan, sinceramente, 38 anos na Universidade Brigham Young são milhares de alunos. Milhares de alunos, mas sempre os melhores alunos. Sim, somos imparciais. Mas sim, antes de deixarmos aqui algumas informações, John, só para você saber, a Susan não passa todo o seu tempo lendo e escrevendo com tudo o que ela faz. Ela é uma excelente jogadora de pickleball e, antes disso, de ping-pong. Ela acabou de expandir Sim. do ping-pong ao pickleball. Conte-nos sobre sua última conquista no pickleball. Sim. Bem, não sei se é uma conquista de verdade, mas joguei no torneio de pickleball Stadium of Fire para nós dois que estávamos lá. Fiquei em 3º lugar. 3º lugar para nós dois. Eu gosto do jogo. É muito divertido. Tenho a filosofia de que, se não usar, perde. E é preciso se movimentar. Tem que continuar se movimentando. John, com tudo o que você lê e tudo o que aprendemos, não conheço ninguém que faça mais do que ela. Ela é assim, John, cheia de vida. Obrigada. Estou muito feliz por ter vindo hoje. Sim, John, você está certo. Precisamos deixar a Susan dar a aula, vou abrir o manual, vem e segue-me, e passar a palavra para ela. A lição está nas sessões 111 a 114. O título é Ordenarei todas as coisas para o seu bem. O manual começa assim. Alguma vez você já teve uma experiência espiritual que o fez se sentir confiante e seguro em sua fé em Cristo? Mas depois as provações da vida testaram sua fé e você teve dificuldades em recuperar a paz que sentia antes? Aconteceu algo assim com os santos em Kirtland. Menos de 1 ano depois das manifestações espirituais relacionadas à dedicação do templo de Kirtland, surgiram problemas. Uma crise financeira, conflitos no quórum dos 12 apóstolos e outras provações fizeram com que a fé de alguns santos ficasse abalada, apesar de suas experiências anteriores. Como não podemos evitar as provações, o que devemos fazer para que elas não ameacem nossa fé e nosso testemunho? Talvez parte da resposta possa ser encontrada no Conselho do Senhor, na seção 112. Dado que as adversidades em Kirtland estavam aumentando, o Senhor disse: purifiquem seus corações diante de mim. Não se rebelem. Sigam os vossos lombos para o trabalho e sejam humildes. Ao seguirmos esse conselho, o Senhor nos guiará pela mão através das adversidades e nos levará à cura e à paz. Lindo. Susan, acho que estamos prontos para continuar. Percebi que a seção 111 fica em Massachusetts. A seção 112 fica em Ohio. A seção 113 não indica um local. Estamos espalhados por todo o mapa. Por todo o mapa. Você vai ter uma aula de geografia, certo? Certo. Sim. Susan, como queremos começar?
Ok, bem, eu gostaria de contar a todos sobre Salem, Massachusetts. Vocês sabem que ela recebeu esse nome em homenagem à cidade real de Melquisedeque há muito tempo. Salem, Massachusetts foi uma das primeiras cidades fundadas na América em 1626. Mas acho que, para a maioria de nós, a razão pela qual sabemos tanto sobre Salem, Massachusetts, é porque nos lembramos dos julgamentos das bruxas. Então, em 1692, há uma história de bruxaria. Então, 70 anos após a fundação da cidade, algumas amigas se reuniram. Elas começaram a fazer o que os moradores da cidade chamavam de bruxaria. O que elas faziam era muito simples. Elas simplesmente pegavam o que era chamado de vidro de Veneza, que era um espelho, pegavam um ovo e giravam o ovo. Por causa disso, houve um julgamento e 19 pessoas desse grupo, por pregarem o que achavam que estavam aprendendo com esse ovo giratório, foram literalmente enforcadas até a morte. E você pensaria que a maioria das cidades gostaria de abafar e esconder isso, mas Salem, em Massachusetts, fez disso um grande negócio. Por exemplo, hoje eles têm uma escola primária chamada Alturas da Bruxaria. Eles têm uma colina na cidade, que chamam de Colina da Forca. Em seus carros de polícia, eles têm bruxas. Eles fizeram um grande alarde sobre serem a cidade da caça às bruxas. E então dizemos, bem, Joseph, o que você está fazendo lá? Quando, obviamente, a maioria das igrejas em Kirtland e algumas outras se mudaram para o Missouri, você, com seu irmão Hiram, Sidney e Oliver, deixou literalmente o corpo da igreja e foi para o que naquela época era considerada a maior, era a sexta maior cidade dos Estados Unidos, mas era um porto marítimo que logo seria ultrapassado por Boston e Nova York. O que ele está fazendo lá? A resposta é a seguinte: é quase tão estranho quanto a própria caça às bruxas. Joseph Smith está passando por dificuldades. Ele está lutando contra as dívidas. O problema é que, na dedicação do templo, e antes disso, não, pessoas do norte e do leste estavam contribuindo financeiramente para a construção do templo, mas assim que o templo foi dedicado, as finanças secaram. Além disso, as pessoas em Kirtland foram solicitadas a doar dinheiro para os pobres e necessitados no Missouri. A igreja, por meio de Joseph Smith, está sendo atingida de duas maneiras. Primeiro, ainda temos muitas contas a pagar pelo templo de Kirtland. Segundo, ainda há pobres e necessitados no Missouri que estão tentando sair do condado de Clay e seguir para Far West, no condado de Caldwell. Os problemas são grandes e, nesse momento, há um convertido à igreja cujo sobrenome é Burgess. E esse Jonathan Burgess diz a Joseph Smith e a outros líderes da igreja que conhece uma viúva que já faleceu, mas que ela tem uma casa em Salem, Massachusetts, e que no porão da casa há um tesouro enterrado. Hoje, nós olharíamos para isso e diríamos, não acreditaríamos nisso, pelo menos esperamos que não. Mas Joseph está procurando opções. Onde posso conseguir dinheiro? Observe que isso foi antes da Kirtland Safety Society. Essa foi sua primeira tentativa de pagar as contas, e o resultado foi que Joseph agora está indo para Salem, Massachusetts. E observe o versículo 1. Eu, o Senhor, seu Deus, não estou descontente com sua viagem. Em outras palavras, tudo bem? Você trouxe Hiram, Sidney, Oliver, apesar de suas loucuras, ou seja, vamos lá, Joseph, eu vejo isso como loucuras, mas então o Senhor está dizendo que ele tem muitos tesouros nesta cidade. Bem, eventualmente Burgess parte e volta para Kirtland, mas então você vê que Joseph fica lá e permanece lá por um mês com seus amigos e eles tentam encontrar a casa. Eles tentam encontrar a casa e finalmente descobrem onde ela está localizada, mas descobrem que há pessoas morando nela. Eles não sabem se podem alugá-la, podem comprá-la, podem entrar para pegar o tesouro. O Senhor então nos dá
uma revelação dizendo a Joseph que há tesouros nesta cidade. Descobrimos que, em 1843, eles formaram membros da igreja. Há mais de 100 deles em Salem, para onde os missionários foram. E então, o outro grande tesouro, é claro, é a genealogia da família deles, que estava sendo mantida lá, assim como em qualquer outro lugar, e em muitos casos, melhor do que o tesouro é saber quem morava lá e quem morava lá. Susan, alguém pode dizer que é uma ideia maluca ir buscar dinheiro aqui, mas quer dizer, Joseph Smith é um ser humano. Posso pensar em quantas ideias tive na minha vida. Será que vai funcionar? E acabou saindo pela culatra. Há ouvintes por aí que provavelmente todos nós podemos dizer: ah, sim, lembro-me dessa ideia idiota. Perdi muito com essa ideia. Vou me expor aqui, John. Certa vez, comprei uma ação. Era uma ação de 1 centavo. Você sabe, é 1 centavo, vai subir para $40. Continuou subindo. Continuou subindo. Comprei no ponto mais alto. Sim, John, estou bem. Estou muito bem. Desde o momento em que a comprei, ela nunca mais subiu e caiu para zero. Sei que isso pode parecer uma forma de criticar esses homens, mas eles são seres humanos. Todos nós já fizemos algo assim, pensando que talvez isso fosse funcionar financeiramente. Eu gosto quase do tom de voz do Senhor. Não estou descontente com você. Apesar de suas loucuras, elas são apenas... Parece que estou balançando a cabeça aqui, mas não estou descontente. Eu sei o que você estava tentando fazer e talvez eu possa transformar isso em algo bom. Como você mencionou, Susan, foi Robert Smith e sua genealogia que estava aqui. Um ancestral de Joseph. Certo. Você diria: como eles passavam o tempo quando estavam procurando a casa? Eles estão pregando, estão falando às pessoas sobre a igreja, estão atuando como missionários, plantando sementes para outros que vieram depois. Mas eu entendo. Acho que às vezes realmente nos desviamos do caminho. E não é o caminho certo, mas pelo menos estamos avançando. Certo? Fazendo alguma coisa. Em algum momento, somos controlados, mas gosto que o Senhor não esteja zangado e que não seja como se ele estivesse sendo realmente repreendido. Talvez possamos sentir que tudo ficará bem para nós também. Tudo bem. Mesmo que não seja a melhor ideia, vamos transformar isso em algo útil. É como a sua história com as ações de baixo valor, Hank. Tudo bem, Hank, o que você aprendeu? Tudo bem, não estou zangado. Mas estou sempre preocupado que você esteja aprendendo e crescendo. Então, o que você aprendeu com isso, sabe? Gosto desse tom de voz. Sim, eu também. Gostei do fato de que o Senhor tratará seus filhos com misericórdia. Às vezes acho que somos muito duros conosco mesmos. Todos nós estamos tentando. Talvez alguém devesse escrever uma música. Tente, tente, tente. Este é um exemplo de Joseph tentando resolver um grande problema. É um problema importante que precisa de uma solução. Gosto do esforço dele, mas no final das contas, você precisa ser humilde e o Senhor seu Deus o guiará pela mão. Em outras palavras, por mais inteligente que você seja, é hora de ser humilde. Sim, há uma maneira melhor de lidar com isso. Posso imaginar o Senhor dizendo: por que não tentamos do meu jeito? John, em que passagem das Escrituras ele diz que o seu jeito é como uma bolsa com buracos, onde você coloca suas coisas e elas simplesmente caem? Tudo cai. Sim, vamos considerar a minha maneira. Gosto dos versículos 1 e 2, onde ele diz: tenho muitos tesouros nesta cidade. Verdadeiramente a história da cidade é incrível para você, para o benefício de Sião, e você se pergunta se realmente colhemos todos esses tesouros? No entanto, ele diz: e muitas pessoas nesta cidade que eu reunirei no tempo certo para o benefício de Sião por meio de sua instrumentalidade. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é que as pessoas são os tesouros. Às vezes, olhamos além do objetivo. Não percebemos a grandeza das pessoas com quem realmente interagimos. E então ele diz no versículo 3, portanto, é conveniente que você faça amizade com as pessoas desta cidade, conforme for guiado, conforme lhe for dado. Acho que isso se aplica a nós em vez de simplesmente atravessarmos a cidade, indo ao mercado com a cabeça baixa. Vamos fazer isso rapidamente. Reservar um tempo para fazer uma amizade, fazer uma pergunta, pode trazer recompensas agora ou mais tarde. O que é que o presidente Monson sempre dizia? Nunca deixe que um problema a ser resolvido se torne mais importante do que uma pessoa a ser amada. Joseph tem um problema que precisa ser resolvido, mas não vê que o tesouro está, na verdade, nas pessoas. E eu adoro isso.
Para onde devemos ir agora? Ok, vamos para o 11. Portanto, sejam sábios como as serpentes, mas sem pecado. Você acha que a serpente diria: temos que ser sábios como as serpentes, mas sem pecado, e eu providenciarei todas as coisas para o seu bem, tão rapidamente quanto você for capaz de recebê-las. Amém. Esse versículo 11 tem sido um versículo de apoio para mim. Hank, como você sabe, eu tinha 33 anos no dia em que me casei. Então cumpri todos os requisitos para ser um jovem adulto solteiro e me tornei um adulto solteiro. Esse versículo se tornou muito importante para mim. Não sei se todos podem aplicá-lo da mesma maneira. Estou olhando para toda essa sessão e não estou descontente. Preste atenção aos pronomes. Versículo 2, tenho muitos tesouros. Versículo 2, reunirei. Versículo 4, darei. Versículo 5, darei poder. Versículo 6, farei misericordiosamente. Versículo 11, ordenarei todas as coisas para o seu bem. Eu achava que tinha a ordem certa para as coisas. Aqui o Senhor está dizendo: bem, na verdade, eu farei isso. Ordenarei todas as coisas para o seu bem tão rápido quanto você for capaz. Acho que ele é um ótimo juiz para saber quando sou capaz. Esse foi um versículo de apoio para mim quando era um jovem adulto solteiro. O Senhor dizendo: eu cuido disso. Ordenarei todas as coisas. Julgarei se você já está pronto para recebê-las. E de que adianta eu lhe dar algo que você não está apto a receber? Sim, Susan, você poderia, pelo menos entre nós três, e tenho certeza de que entre muitos outros, entender o que se passava na cabeça de Joseph Smith. Quero dizer, ele tinha apenas 31 anos, ou estava prestes a completar 31 anos, quando deixou Massachusetts. O que ele havia aprendido? Acho que ele aprendeu que o Senhor está no comando. Talvez ele esteja se lembrando daqueles dias com Josiah Stowell e os tesouros, sabe, os caçadores de dinheiro daquela época. Ele voltou a fazer algo que havia tentado na juventude e que não funcionou naquela época, não funciona agora, e é como o Senhor, ele não o castiga, mas deixa que ele passe pela queda. É quase como se a história se repetisse e voltássemos ao que fazíamos quando crianças, e o Senhor pode estar testando-o novamente para ver se você realmente vai me ouvir. E, como João disse, deixe-me ajudar a organizar essa vida para você, e eu lhe darei o que você precisa. E, eventualmente, sabemos que essas dívidas foram pagas, mas isso levará anos, mesmo depois que Joseph deixou Kirtland, pois você tem Oliver Granger e outros pediram para ficar para trás e pagar essas dívidas. E mesmo quando você recebe Brigham Young anos depois, em um determinado momento, ele literalmente anunciou em todos os lugares por onde Joseph havia passado, incluindo Salem, Massachusetts, dizendo: se você conhecia um homem chamado Joseph Smith e tem alguma dívida com ele, se você acha que ele lhe deve dinheiro, a dívida dele é minha dívida. Brigham Young garantirá que todas essas dívidas sejam pagas, e depois de fazer isso ele diz: agora serei digno de encontrar o profeta Joseph novamente. Em outras palavras, essa ordem de que estamos falando pode ocorrer durante nossa vida ou depois dela. Quando você tem aqueles que imitam o profeta Joseph e servem como profetas, quer ter certeza de que ninguém tem nada contra ele em relação a qualquer tipo de questão financeira. Adorei isso. Eu não tinha associado Josiah Stowell à mina de prata, mas posso imaginar um pouco dele pensando: espere aí, e se houver um? E se tentarmos isso, sim. Sim, lembro-me disso. Sim. Isso me lembra o Elder Holland quando ele falou sobre o Cristo ressuscitado. Ele está na Galileia e Pedro diz: vou pescar, e ele responde: Pedro, por que estamos aqui? Sim? Por que estamos tendo a mesma discussão? Sim, é semelhante. Pedro, você me ama? Bem, sim. Então por que estamos de volta aqui? Por que estamos aqui? Você deveria ser um pescador de homens agora. Sim. Se eu precisasse de peixe, poderia conseguir peixe. Eu posso conseguir peixe. Adoro essa parte do discurso. Uau! Que conexão incrível. John e Susan, obrigado por isso. Adoro a humanidade de Joseph Smith. Ele tem apenas 31 anos. Sim, ele é uma criança. Você se lembra de pensar que 30 anos era velho? Sim, sim. Eu costumava pensar isso. Sim, ele é jovem e talvez isso funcione. A propósito, por que não levo toda a liderança da igreja comigo para longe da igreja, certo?
Eu poderia ver o Senhor dizendo: tudo bem, ainda há algumas coisas a aprender. Susan, mais alguma coisa sobre 111? Você quer falar sobre isso? Acho interessante que o 111 tenha percebido e como rapidamente voltamos ao que falamos inicialmente. Mas você tem 3 de abril, depois 1836, e agora estamos em 6 de agosto, abril, maio, junho, julho e agosto. Leva apenas cerca de 4 meses para que, de repente, as coisas comecem a se desenrolar. Normalmente, pensamos que quando você está em alta, você realmente está avançando nessa alta. Mas você precisa ter cuidado, você precisa ter os pés no chão, você precisa saber o que você defende. Sim, isso é fascinante. Saindo dessa experiência no templo de Kirtland, tudo vai ficar bem para mim daqui em diante. Nada poderia dar errado. Vamos tentar isso. Agora, algumas das maiores provações estão à espera. Susan, ao avançarmos para a seção 112, percebo algo. Passamos da seção 111, de 6 de agosto de 1836, para a seção 112, de julho de 1837. Estamos há quase um ano sem uma revelação publicada em nossa Doutrina e Convênios. Acho que isso nunca aconteceu antes até este momento. Quem estiver lendo em casa perceberá que provavelmente há muita coisa nesse pequeno espaço na página. Entre 111 e 112, o que acontece? É um ano muito difícil para Joseph Smith. Uma das maneiras pelas quais eles descobriram algumas cartas que alegavam ser da autoria de Joseph, mas que acabaram por descobrir que eram falsas. Isso porque a caligrafia de Joseph, antes daquele ano, era muito tremida. Ele escreve o J, o O e o S. O falsificador não percebeu isso. Ele diria: bem, Joseph, por que você está tremendo? O que está acontecendo? Na verdade, ainda há dívidas. Eles não têm uma solução para isso. Bem, a próxima ideia que tiveram foi: vamos formar um banco. Vamos chamá-lo de Kirtland Safety Society. Temos uma ideia para esse banco. Vamos enviar Orson Hyde para a legislatura em Ohio e vamos enviar Oliver Cowdery. Vamos enviar você para fazer as placas no leste. A legislatura votou não. Não era como se fôssemos o único grupo tentando abrir um banco, mas não tínhamos os fundos para abrir o banco, os princípios. Então, em vez disso, formamos um grupo que atuava como um banco. Tínhamos até um prédio na Praça do Templo, mas o chamávamos de Kirtland Safety Society. Não, na verdade não éramos um banco, uma empresa anti-banco. Mas eles atuavam como um banco e, na verdade, formaram uma sociedade por ações. Você recebe 205 santos dos últimos dias, recebem ações dessa empresa e, eventualmente, você vai ver, bem, que ela está começando a desmoronar. Mas, eventualmente, quando você olha para os Estados Unidos, você tem 26 estados, e isso começa em Nova York. Há uma corrida aos bancos, e os bancos começam a entrar em colapso em todos os estados, incluindo a Kirtland Safety Society, mas quando a sociedade finalmente entra em colapso, o investidor médio recebe de volta 12 centavos e meio por cada dólar que colocou no banco. Você se lembra de quando todos nós tínhamos colegas de quarto? Você chegava em casa e dizia: onde está meu suéter? Acabei de comprar leite. Meu cereal sumiu. Dinheiro entre amigos, dinheiro difícil. Oh, isso é difícil. É o nome do profeta que está escrito nela, Sidney Rigdon. Muito, muito difícil. De repente, você chega às ruas de Kirtland, os boatos se espalham e acabam levando a uma grande perseguição. E Joseph tem que fugir para salvar sua vida, pois o que se diz nas ruas é que Joseph Smith é um profeta caído. Você olha e pensa: o que está acontecendo nesse ano? Eu diria que foi um período muito difícil para a igreja. Aqueles que são bons realmente se levantam e defendem o profeta. À medida que avançamos para a sessão 112, você verá que Thomas B. Marsh está muito preocupado. Aqui está novamente a preocupação com os membros de seu quórum que estão começando a dizer que Joseph Smith é um profeta caído, William McClellan, John Boynton. Esses são apóstolos. Luke e Lyman Johnson. Você tem apóstolos que estão começando a vacilar. Até mesmo Parley P. Pratt, em determinado momento, ao escrever sua autobiografia, diz: estes são meus dias mais sombrios. Quando você vê essa vacilação ao tentar decidir de que lado ficar em relação a Joseph Smith,
Gosto desta citação. Ele diz: nenhum quórum da igreja estava totalmente isento da influência desses espíritos falsos que lutam contra mim pelo domínio. Até mesmo alguns dos 12 se perderam tanto em seu alto e responsável chamado que começaram a tomar partido. Kirtland passa da união na dedicação do templo. Nunca poderia ter havido um povo mais feliz? Certo? Sim. Então você diria: o que acontece neste ano? Bem, a questão do dinheiro, as divisões são muito difíceis, pois as famílias se separam, a apostasia está por toda parte, as pessoas estão escolhendo lados, igrejas estão se formando a partir da nossa igreja. Em outras palavras, é um momento muito, muito difícil, especialmente para Joseph Smith, que ainda tem os problemas sobre os quais falamos na sessão 111. Ele ainda tem contas a pagar pelo templo de Kirtland. Ele ainda tem dinheiro que está sendo enviado agora, enquanto tentam formar uma nova cidade em Far West. Muito, muito diferente. Sim, é quase como se o quarto Neff começasse tão bem e depois... São apenas algumas páginas, você percebeu? Sim, e então de repente voltamos às guerras. Susan, deixe-me fazer uma pergunta que às vezes me fazem. Como pessoas que tiveram experiências tão incríveis, como o templo de Kirtland, os Johnsons, Boynton e até mesmo Parley, podem passar disso para... Sabe de uma coisa? Não acho que Joseph seja um profeta. Perdi a confiança. Como essa pessoa passou de lá para cá? Para alguns de nós, é porque não registramos nossas experiências espirituais e nossos sentimentos sobre o que aconteceu. Sabe, isso se torna algo em que você diz: bem, isso é o que eu me lembro, mas está perdido em algum lugar. Mas no caso de John F. Boynton, eu realmente gosto desse homem. Ele foi o único graduado universitário a servir no Quórum dos 12. Ele é o único que frequentou a faculdade. Ele se formou em ciências e, na verdade, tornou-se um cientista muito famoso nos Estados Unidos, o extintor de incêndio. Ele é acreditado por ter inventado isso. Ele também ajudou a criar o torpedo que ainda defende nossas costas. Ele se casou novamente depois que sua primeira esposa morreu em um balão de ar quente, sobrevoando a cidade de Nova York. O primeiro homem a fazer isso, eu quero dizer, ele fez todo tipo de coisa. Ele levantou um objeto, um navio que havia afundado na costa de São Francisco, e inventou um sistema de diques que ainda usamos hoje, em parte para levantar grandes objetos de corpos d'água. Mas você diria que John F. Boynton foi chamado para o Quórum dos 12 como solteiro? Alguns de nossos ouvintes podem querer esperar, certo? Por Boynton, o que aconteceu com ele? Ele encontrou uma mulher para se casar. Eles foram casados pelo profeta Joseph Smith, uma das primeiras pessoas que ele casou lá em Kirtland, Ohio. Mas você diria que Boynton era um dos diretores da Kirtland Safety Society. Ele não tinha muito dinheiro quando entrou para a sociedade, mas era um dos diretores originais. Ele e Lyman Johnson enviaram mercadorias para o leste com a ideia de que iriam ganhar uma fortuna e poderiam pagar pelas mercadorias quando elas chegassem com o dinheiro que haviam ganho como diretores da Sociedade de Segurança de Kirtland. Bem, quando a sociedade desmoronou, eles ficaram com todas essas mercadorias e disseram: Joseph é um profeta caído. Você pode achar interessante saber que John F. Boynton acabou entrando no templo de Kirtland. Ele tinha uma pistola e ameaçou o padre Smith. Coisas difíceis aconteceram para ele. E então, finalmente, ele disse: eu digo adeus à religião. Ele nunca mais voltou à religião, embora tenha aparecido a pedido de Brigham Young. Ele deu uma série de palestras na Praça do Templo, em Salt Lake City, durante 3 semanas. Você poderia ouvir suas ideias para fabricar diferentes tipos de botões, telhados de alcatrão e coisas do gênero. Ou talvez assistir a um parente construir laboriosamente o templo de Salt Lake. Uau! É o que fazemos. Ele era convidado de Brigham Young na Lion House. Brigham Young pediu que ele ficasse e disse que não havia ninguém na igreja como ele. Em outras palavras, ele tinha dezenas de patentes em seu nome. Ainda vivíamos em cabanas de madeira e Boynton era um gênio por lá. Ele recusou, voltou para casa
e morreu em Syracuse. Ele era inteligente e seu nome ficou famoso. Ele é o santo dos últimos dias mais reconhecido da época de Brigham Young, porque dava palestras por todos os Estados Unidos sobre sua experiência científica. Então você olha para os Johnsons, todos descendentes do pai Johnson. Lembre-se de Hiram, Ohio. Você vai, tudo bem, Johnsons, o que aconteceu com vocês? Eles começaram bem o suficiente para, obviamente, serem nomeados no Quórum dos 12 em 14 de fevereiro de 1835, com o resto deles. Quando eles entram no quórum, sua família está muito bem de vida. Eles eram líderes na sociedade de Kirtland. Os Johnsons não sabiam o que era ser pobre. De repente, a sociedade desmorona e suas vidas mudam drasticamente. À medida que suas vidas se tornam diferentes, eles concluem que ficarão para trás. Quando a igreja se muda para o Missouri e tenta recuperar sua fortuna, eles nunca conseguem. Finalmente, depois de nos separarmos deles, Luke Johnson volta para a igreja após cerca de 8 anos. Ele está cansado de comer cascas de milho. Ele está pronto para fazer parte e é escolhido por Brigham Young para se estabelecer em Tooele, o que nos faz pensar o quanto Brigham Young realmente gostava dele. E ele se torna xerife e muito famoso. As pessoas gostavam dele. E Lyman Johnson acaba indo para Michigan. Ele morre em um terrível acidente de afogamento enquanto descia de tobogã no lago. As histórias são repletas de tragédias, mas o lugar onde eles tomam uma decisão é exatamente onde estamos falando sobre doutrina e Convênio 112. Qual caminho você seguirá? Sempre pensamos como a barra de ferro. Podemos cair de qualquer maneira, podemos cair porque somos fanáticos. Eu entendo isso. E não guardamos os mandamentos. É com isso que Thomas B. Marsh está preocupado. Ei, tenho membros do meu quórum que não guardam os mandamentos. Ou podemos cair porque estamos sob zelo excessivo, como no caso de William McClellan, que forma sua própria igreja, e você pensa, espere um minuto, as bênçãos estão no centro, você precisa se manter firme, não pode ouvir as vozes de nenhum dos lados, você precisa tomar uma posição, permaneça em lugares santos, seja um crédito para si mesmo, para sua família, para o Senhor. Thomas, acho muito interessante que ele esteja preocupado com aqueles em seu quórum, mas nunca olha para si mesmo. Eu me pergunto se, como mãe, você olha para seus filhos e pensa, vamos lá, vamos lá. Lembrem-se de onde foram criados. Vocês sabem do que são capazes. Alguém me disse uma vez, seus filhos não ficaram perfeitos. E eu tive a oportunidade de responder, claro que não. Veja quem os criou. Como seria possível que fossem absolutamente perfeitos, mas eles não são maravilhosos? Todos eles são. Ao mesmo tempo, entendo as preocupações de Thomas. Talvez ele precisasse olhar para si mesmo. Uau! Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes você pensa, eu já vi tanta coisa, eu senti tanta coisa, isso nunca poderia acontecer comigo. Eu nunca teria dúvidas, eu nunca me afastaria. Mas essa sociedade segura, se eu perdesse tudo, se perdesse meu patrimônio líquido, que não é grande coisa, mas se perdesse tudo, não sei. Isso me levaria a começar a duvidar e questionar tudo o que já havia vivenciado. Eu sei, Henk, que você gosta de falar sobre falsas expectativas. Bem, se ele é o presidente da igreja, ele deve ser muito bom em bancos também. Ou se ele diz, vamos fazer esse banco, talvez seja uma revelação pura ou algo assim. É uma revelação, sim. Portanto, tem que funcionar. Talvez isso estivesse dizendo que, se ele é um profeta, ele será perfeito. E tudo em que ele coloca a mão, eles dizem, bem, ele foi um profeta em algum momento. O livro de Mórmon ainda é verdadeiro, mas ele é um profeta caído. Agora, é para esse lado que eles estão indo ou eles estão abandonando completamente? É para lá que você está indo. Você tem sua primeira ruptura com a igreja, podemos chamá-los assim. Eles acreditam que Joseph era um profeta, mas agora fulano era um homem chamado W. Clark em 1831, e na época da morte de Joseph, você tinha 9 homens diferentes que se levantaram e disseram que Joseph era um profeta. Agora sou eu, só precisamos ter cuidado. Lembro-me de um momento em que Thomas B. Marsh voltou para a igreja após 18 anos. Durante esses 18 anos, tive a oportunidade de acompanhar sua vida por meio de bibliotecas aleatórias.
Durante esses 18 anos, ele tentou se sustentar como professor. Agora, todos nós podemos falar sobre a loucura disso, mas você diria que, para ele, sua aula favorita era geografia bíblica. E essa é uma aula difícil de fazer as crianças gostarem, especialmente se você nunca viu isso, você nunca esteve lá. Mas quando Thomas B. Marsh volta para a igreja, ele anuncia ao povo: "Oh, eu sofri todas essas coisas, obrigado. Deem-me as boas-vindas." E ele promete que nunca mais cairá. Brigham Young então se levanta e diz: "Tenho que orar todos os dias para ser fiel." Você olha para os dois homens e pensa: "Uau, você tem que tomar uma posição e dizer: ei, isso é o que estou disposto a fazer." Então acabamos ficando do lado do Senhor. John, acho que este pode ser um bom momento para dar um alô à nossa amiga Ashley Stone, que faz o podcast chamado Come Back. Fui entrevistado nesse podcast. É espetacular. O que ela está fazendo é exatamente o que estamos discutindo hoje: convidar pessoas que se afastaram a voltar. Gostei do que você disse, Susan. Entre as sessões 111 e 112, eu escrevi: este é um ponto de decisão para muitos. Quantas pessoas se afastam? Algumas pessoas chamam isso de apostasia de Kirtland. A tragédia de Shineha, que era o codinome de Kirtland. Ok. Em determinado momento, escrevi 50 volumes, 48.000 páginas, sobre todos que conheceram Joseph Smith. Se George fosse uma pessoa mais divertida, eu não teria precisado fazer isso. Mas quando você analisa, eu então examinei e fiz todas as estatísticas sobre isso. Você tem menos de 50% de chance de permanecer firme, a menos que faça essas escolhas, se você observar os primeiros santos. Não é incrível? Uau! Que momento difícil. Ainda estou preso nas 48.000 páginas. Meu Deus! Na verdade, lembro-me de uma vez, em Nauvoo, divagando por 1 minuto, mencionar que tinha um antepassado e a Susan perguntou: "Quem é esse?" E eu respondi. O nome dele era Samuel Alexander Pagan Kelsey. E a Susan disse: "Ah, sim, tudo bem, sim. Eu conheço-o." Porque ela conhece essas pessoas. Bem, eu realmente os amo. Sim, não quero sair de Kirtland. Desculpe, mas achei incrível que você tenha esse banco de dados em sua mente. Fiquei impressionado com quantos jovens ouvem o Follow Him Hank. Eu estava na Semana da Educação e perguntei: "Você ouve? Você ouve? Você assiste ou ouve?" Mas enfim, o que significa um banco falir? Eles provavelmente assistiram ao filme A Felicidade Não Se Compra. Mas como poderíamos explicar o que acontece quando um banco falha? Ele não é garantido por ouro ou prata. Foi isso que aconteceu? Certo. Então, essa era uma época em que os bancos não eram garantidos por ouro ou prata. E só como uma parte, sabemos sobre Nauvoo, e eles têm 38 lojas gerais, e eu poderia continuar, mas eles nunca estabeleceram um banco. Eles têm hotéis, moinhos, lojas de roupas, tudo o que for, mas não há banco. Acho que essa Kirtland Safety Society teve um impacto real, mas naquela época, nos Estados Unidos, o papel moeda tinha o mesmo valor que os princípios do banco. Em outras palavras, o dinheiro das pessoas que estavam no banco e nas ruas parecia diferente do dinheiro que você recebia de outros bancos, e as notas da Kirtland Safety Society eram difíceis de passar para outros bancos. Não havia uma moeda americana em circulação. Eles não tinham George Washington nas notas de dólar. Não havia muita troca de mercadorias. Eu te dou 2 vacas se você fizer isso. Certo, havia algo chamado crédito longo e crédito curto. Então, se eu gostasse de você, John, e tivesse certeza de que você poderia me pagar, eu lhe daria crédito longo para que você tivesse mais tempo para me pagar. Se eu não o conhecesse e você entrasse na loja, eu lhe daria crédito curto. O que você provavelmente acharia interessante hoje é que você olha e diz: as mulheres fazem as compras, as mulheres estão nos shoppings. Se os homens estão lá, eles ficam sentados no meio, tentando decidir o que fazer enquanto esperam suas esposas saírem da loja, certo? Mas naquela época os homens faziam isso. Os homens faziam as compras porque era sempre uma troca. No final do dia, você poderia olhar e dizer: eu estava fazendo uma loja de uniformes, mas no final do dia eu tenho maçãs, laranjas, tudo o que eu troquei. Não houve algumas influências externas que tentaram fazer com que isso fracassasse, que compraram um monte de ações e depois vieram e disseram: aqui estão minhas ações, me dê dinheiro ou algo assim?
Foi só quando os bancos começaram a fechar em todos os Estados Unidos que você percebeu que seria como se a gente fosse lá e dissesse: aqui está meu extrato bancário, quero o dinheiro. Todos nós sabemos como são os bancos agora. Sim, quero todo o saldo. Nos bancos, agora você pode dizer: tenho tanto dinheiro, mas os bancos pegam na porta da frente e empurram pela porta dos fundos para comprar carros, casas. Foi o mesmo com a Kirtland Safety Society. Sim, é por isso que acho que os jovens podem não entender por que e como um banco falha, mas é porque esse dinheiro não está todo guardado em um cofre lá atrás. Sim, ele é emprestado a outras pessoas para que elas possam comprar coisas e, então, paguem juros sobre ele, o que gera lucro para o banco, mas, cara, se todo mundo for sacar seu dinheiro ao mesmo tempo, Qualquer banco ficará em apuros. sim, A felicidade não se compra. Mas então o Sr. Potter diz 50 centavos por dólar. Então as pessoas vão procurar Potter. Eu só me pergunto se as pessoas se perguntam o que isso significa para a Kirtland Safety Society falir. Talvez elas estejam bem. Eu só me pergunto. e o que Jimmy Stewart diz, John? Você não percebe que Potter não está vendendo? Potter está comprando? Não, não, não. Nós podemos superar isso. Temos que ter fé uns nos outros. Isso foi perfeito, foi ótimo. Para quem não nasceu no século XX vai pensar, o John está bem? Ele está bem. O que aconteceu com a voz dele? Sim, muito bem, Susan. Essa apostasia. Estou pensando nos profetas, seus próprios sentimentos em relação a esses amigos. Você diria que, em meio a todas as tragédias que estão acontecendo, algo realmente milagroso aconteceu e foi sobre Heber C. Kimball, neste momento, desta vez, uma grande dificuldade. O Senhor agora revela e ao profeta Joseph, que obviamente eles precisam fazer algo pela salvação da igreja. À medida que os líderes começam a cair, é nesse momento que o profeta Joseph se aproxima de Heber C. Kimball, membro do Quórum dos 12, que é oleiro de profissão, certo? Ele se aproxima dele no templo de Kirtland, sussurra em seu ouvido e diz: Irmão Heber, o Espírito do Senhor sussurrou para mim: deixe meu servo Heber ir para a Inglaterra e proclamar meu evangelho e abrir as portas da salvação para aquela nação. Heber escreveu mais tarde que a ideia de tal missão era quase mais do que ele podia suportar. Ele estava quase pronto para sucumbir sob o fardo que lhe foi imposto. No entanto, ele decidiu ir para a Inglaterra. Ele escreveu: no momento em que compreendi a vontade de meu Pai Celestial, senti a determinação de ir a qualquer custo. Então você diria: qual é a salvação do que está acontecendo em Kirtland? E eu diria: você já ouviu a história de Heber C. Kimball? Dentro de um ano, você perguntaria: como ele se saiu com seus companheiros que foram com ele? E você diria: 1.500 pessoas se filiaram à igreja. Você tenta equilibrar as coisas, pois aprendemos que, se você não estiver disposto a levar adiante a obra do Senhor, alguém se levantará e tomará o seu lugar. Uau! Adorei isso, Susan. Algo bom está acontecendo, mesmo que você não consiga ver, parece terrível para a igreja aqui. Você olha e pensa: uau, olha tudo o que está acontecendo. A igreja está sendo arruinada, quando, na verdade, a próxima onda de energia está chegando do outro lado do Atlântico, certo? Tanto que, quando Joseph morrer em Carthage, 1/4 da população de Nauvoo será britânica de nascimento e criação. Por exemplo, em determinado momento, você diria que Wilford Woodruff nem mesmo estava na Inglaterra há 60 dias e já havia batizado 600 pessoas, incluindo pregadores de outra igreja e um policial que veio prendê-lo. Sim. Então você olha e diz que eles estão chegando. É como se fosse a sua próxima onda. É a sua onda de resgate vindo para ajudar as mãos que estão penduradas. Você sabe, uma analogia em nossas vidas, justamente quando pensamos que a vida deu uma guinada realmente difícil, os cruzados estão chegando. Sim, eles estão chegando, marchando, vindo para ajudar aqueles que permaneceram em seus lugares, mas agora precisam de ajuda, como Arão ajudando Moisés, certo? Eles vão sustentar os braços e ajudar você a seguir em frente e permanecer fiel à fé. De qualquer forma, sempre grato pelos santos ingleses e pela coragem de Heber C. Kimball, que chega às costas britânicas. Ele, na verdade, pula do pequeno bote que o leva até a costa para ser o primeiro missionário na Inglaterra e então vê lá em Preston o sinal político de que a verdade prevalecerá e amém.
Você sabe, a verdade prevalecerá apesar das dificuldades que eles deixaram para trás. Sinto que é o Senhor ordenando todas as coisas. Parece contraintuitivo, em um momento de crise, dizer: Heber, atravesse o oceano, em vez de Heber, preciso de você agora, preciso de você ao meu lado. Mas em vez disso, ele diz: atravesse o oceano. E mais tarde, acaba enviando quase todos os 12 para as Ilhas Britânicas, o que é incrível. Mas aqui está o Senhor com uma visão ampla, ordenando todas as coisas para eles, como está escrito em 111. Susan, se nos concentrarmos em 112, Thomas B. Marsh, já ouvimos falar dele antes, mas você poderia nos dar algumas informações sobre ele. Ele foi um dos primeiros convertidos. Certo. Thomas B. Marsh, um jovem que fugiu de casa aos 14 anos, acabou indo parar em Nova York, onde se tornou merceeiro e sentiu que deveria ir para o oeste do estado. Ele chega ao oeste de Nova York, na região de Palmyra, vai à livraria Grandin e encontra em uma lata de lixo 16 páginas do livro de Mormon que estavam estragadas, talvez por excesso de tinta ou algo assim. Por isso elas não seriam utilizadas. Ele as leva para casa, volta para Nova York, pega sua esposa, sua família e se muda para Palmyra. Ele é uma das primeiras pessoas a se filiar à igreja. Era muito fiel. E você pensa, bem, como você pode pegar alguém tão fiel que abre mão de tudo, que é escolhido como o primeiro presidente dos 12 e leva os 12 com ele em uma missão aos estados do leste? Então você diria, ele recebe essa revelação na qual lhe é dito: ame os 12, você deve pregar o evangelho. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado, vá lá fora. Se você é um apóstolo, ele está sentado em casa há muito tempo. Gosto de ler Church News. Quero saber para onde eles estão indo agora. Você sabe, o Elder Gong esteve aqui em Provo para a Semana da Educação. Você olha e eles estão em todo o mundo. Você sabe, em uma época em que muitas pessoas podem ter mais medo de viajar, eles estão em movimento. Mas então você olha e diz: Thomas, me diga que será algo grande que o levará para fora. E eu digo: não, é muito simples. Não é até ele se mudar para Far West e todos nós ouvirmos a história de que sua esposa divide as tarefas de ordenha com a vizinha, a esposa de George Washington Harris. A questão é toda sobre queijo. Então você percebe que é uma história de colesterol, que é ruim do começo ao fim. Você sabe que não vai dar certo. Mas a senhora Marsh está guardando meio litro do leite que sobrou, com o qual você pode fazer um queijo melhor, e isso acaba levando a tribunais sendo realizados no nível do bispo, da estaca e, eventualmente, do profeta Joseph Smith. Cada um deles conclui que, há uma questão entre as duas mulheres que, na verdade, se alguém tem culpa, é a esposa de Thomas. Thomas decide com sua esposa sobre o profeta Joseph. É tão simples? Deveria ter sido uma conversa entre vizinhos. Você quer mais queijo? Que bom para você. Tudo bem, sim? Sim. Sim. É comovente pensar, como você disse, basta um pouco de humildade e sentar para resolver a questão. Eu não sabia que isso ia para os tribunais da igreja, você quer dizer. E finalmente, Thomas será aquele que redigirá uma declaração juramentada e a enviará a Wilburn W. Boggs, que Boggs está tentando descobrir em 1838. Que caminho devo seguir? Boggs recebe isso. E, Brigham sempre diz que Thomas B. Marsh nunca atirou em ninguém, mas ele parece ter puxado o gatilho nessa questão. De repente, você recebe uma ordem de extermínio contra os santos, forçando-os a sair do estado do Missouri. Thomas, muito difícil, mas onde estamos neste caso, você sabe? Os 12 são instruídos no versículo 14 a se levantarem, cingirem os lombos, tomarem sua cruz, seguirem a Cristo, alimentarem suas ovelhas, mas eles são instruídos no versículo 15 que os 12 devem ter cuidado para não se exaltarem, não se rebelem contra a primeira presidência. Em outras palavras, no versículo 28, os 12 devem purificar seus corações antes de irem por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura que ainda não o recebeu. Em outras palavras, saiam, vocês têm as chaves, Joseph tem as chaves.
A segunda vinda está chegando. Eles têm uma enorme responsabilidade. Mas vocês já perceberam que, em sua vida, quando estão prestes a receber um chamado, todas as dificuldades surgem e então vocês recebem o chamado e elas realmente acontecem? Mas acho que o Senhor está atento a nós. Não há uma reconciliação. E Thomas B. Marsh volta em algum momento. Sim, ele volta nos anos 50. Thomas é batizado novamente. Ele recebe sua investidura na casa de investidura, na Praça do Templo, e depois se muda para Ogden, onde passa seus dias. Vamos ler alguns versículos da seção 112. Acho interessante que a revelação tenha sido dada a Joseph Smith. Era Thomas B. Marsh quem estava muito preocupado com isso. Acho interessante que ela tenha sido recebida no mesmo dia em que Heber C. Kimball e Orson Hyde estavam pregando o Evangelho na Inglaterra pela primeira vez. Então temos essa coincidência. Mas Thomas B. Marsh é, na verdade, o escriba. Ele está escrevendo. Gosto do versículo 1. Em verdade, assim diz o Senhor a ti, meu servo Thomas. Então ele está realmente escrevendo isso. Eu ouvi suas orações e suas esmolas chegaram como um memorial diante de mim em favor de seus irmãos. Então, ele tem orado por aqueles em seu quórum que foram escolhidos para prestar testemunho de meu nome e desceram entre todas as nações, tribos, línguas e povos e foram ordenados por meio de meus servos. Gosto disso porque Thomas tem um chamado. Ele está orando por aqueles que estão em seu quórum. Sabe o que isso significa para mim? Eu ensino crianças de 13 e 14 anos na escola dominical. Preciso orar por elas, não necessariamente para que eu dê uma aula realmente ótima, mas para que elas tenham uma vida boa e permaneçam fiéis. Notei no versículo 3 que você se humilhou, como se fosse um ótimo trabalho. Eu não precisei humilhá-lo. Você se humilhou. Parece que o Senhor gosta desse tipo de esforço. Estou tentando me humilhar. Acho que a parte mais citada da seção 112 deve ser o versículo 10. Sê humilde, e o Senhor teu Deus te guiará pela mão e te dará respostas às tuas orações. Susan, essa provavelmente seria uma boa pergunta para você e para você, John. De onde vem a sua humildade, Susan? Você já fez muita coisa, mas não chega aqui dizendo: Ei, cadê meus Skittles verdes? Preciso da minha água a 20 graus. Você chega dizendo: Oi, pessoal, vamos nos divertir. De onde você tirou isso? E você, John? Quero dizer, você é tão humilde quanto eu finjo ser, vocês dois. Me falem sobre humildade, onde vocês a viram, como tentaram imitá-la. Acho que você ganha humildade estando em uma família. O mundo lá fora pode torcer por você e dizer: Uau, quero ser igual a você. Sua humildade vem de casa. Se você consegue, pode assumir o que eles pensam de você em casa. Isso pode te deixar mais equilibrado? Isso vai te ajudar a pensar: ok, talvez eu não seja tão perfeito quanto todos pensam que sou. Sim. Certamente ajuda a ler essas histórias nas Escrituras, não é? Quando penso em Moisés indo, agora sei que o homem não é nada, o que eu nunca havia imaginado. Por que isso não é uma camiseta da Conferência de Jovens? Bem, o homem não é nada. Conferência de Jovens, julho de 2025. Por que não temos, se Moisés pode dizer isso, sabemos o suficiente sobre nossas próprias fraquezas e sabemos que o Senhor as conhece exatamente. É por isso que gosto do versículo 1, em 111. Não estou descontente, embora tenha visto suas loucuras. Thomas B. Marsh. Fico feliz em saber que essas pessoas estão voltando. Ele foi convidado a escrever uma carta à primeira presidência, pedindo permissão para ser recebido de volta na igreja. Isso foi em 5 de maio de 1857. Vou ler apenas a última parte, mas você pode encontrá-la em uma revista trimestral da Universidade Brigham Young. Thomas B. Marsh disse: Eu sei o que fiz. Uma missão me foi confiada e eu nunca a cumpri. E agora temo que seja tarde demais, mas ela foi cumprida por outra pessoa. Vejo que o Senhor poderia muito bem passar sem mim e que não perdeu nada com a minha saída das fileiras. Mas, o que eu perdi? Riquezas maiores do que todo este mundo ou muitos planetas como este poderiam oferecer. Mas, irmãos, vocês podem me dizer uma palavra de conforto? Posso ser salvo no reino de Deus? Posso encontrar paz entre vocês? Se eu pudesse apenas desfrutar de seus sorrisos e dos sorrisos da Igreja de Jesus, eu ficaria contente em partir ou permanecer em tão grande paz. Sei que o Senhor tem se lembrado de mim e, embora eu tenha sido muito teimoso,
Ele tem me acompanhado. Ele me visitou com açoites, visões e sonhos, irmãos. Oh, que eu fosse digno de chamá-los de irmãos. Mas como devo chamá-los? Vocês são muito próximos de mim. Amo vocês mais do que qualquer outro grupo de mortais nesta terra. Vocês têm sido diligentes em realizar o trabalho que lhes foi dado, enquanto eu, miserável, desperdicei meu tempo entre igrejas adúlteras, buscando apenas alimento para minha alma, onde não havia pão da vida. Amo vocês e odeio a mim mesmo. Aguardo aqui em Florença ansiosamente por uma carta endereçada ao seu velho e agora verdadeiramente indigno e sincero amigo. Assinado Thomas B. Marsh. Meu amor a todos os santos e que as mais ricas bênçãos da plenitude do Evangelho eterno estejam com vocês e repousem sobre vocês agora e para sempre. Amém. TBM Thomas B. Marsh. Este artigo continua após receber aprovação oficial. Thomas B. Marsh foi rebatizado em Papillion Creek, Nebraska, enquanto estava a caminho a Salt Lake City por Andrew Cunningham, em 16 de julho de 1857. Que carta maravilhosa! Estou tão feliz que o Senhor é misericordioso. Entende? Isso é um coração humilde. Nessa carta, não acha? Isso é difícil. Saiba apenas que, quando ele chegou a Utah, foi ver Brigham Young. Nessa altura, Thomas B. Marsh tinha alguns problemas de saúde muito graves e sofria de paralisia quando Brigham o viu após 18 anos. A princípio, ele não pareceu reconhecê-lo. Pediu a Thomas para falar e Thomas falou. Então Brigham disse, é você mesmo. E por fim, pediu que Thomas falasse aos santos que estavam no tabernáculo. Mas é interessante, Thomas voltou para a igreja e após seu retorno, haveria vagas no quórum dos 12. Sim. Mas Thomas não será reintegrado. Sim, Susan. Não é o mesmo para um dos irmãos Johnson que voltou? Você disse que ele vai para Tuel. Acho que ele vai se tornar bispo. Certo, ele se torna bispo lá e xerife. Esse Lyman ou Luke? É Luke. Mas você se pergunta sobre o tempo fora da igreja, como Parley P. Pratt, sabe, não parece perder o ritmo. Ele está de volta em Orson Pratt, volta muito, muito rápido, mas quanto mais tempo fora, menos oportunidades. Então não é apenas o que eles perderam por estarem fora, mas quando voltam, suas oportunidades de serviço não parecem tão grandes. Sim, acho que Luke Johnson é a única pessoa que serviu como apóstolo em vez de bispo. Sim, acho que você pode estar certo sobre isso.